ela é bacharel em fisioterapia pela PUC Minas, em Belo Horizonte, especialização em fisioterapia esportiva pela UFMG, estagiária no Departamento de Fisioterapia das categorias de base do Atlético de 2021 a 2023 e fisioterapeuta residente entre maio e setembro deste ano. Passagem como fisioterapeuta residente no Minas Tênis Clube e fisioterapeuta das categorias de base do Itabirito Futebol Clube e hoje ela é fisioterapeuta do futebol feminino do Atlético. Eu converso com ela, a Amanda Sampaio, a Amanda é filha muito conhecidas aqui em Capelinha, a Cula Sampaio e o Agnaldo Alves Pereira. O Agnaldo, que é muito conhecido no meio do futebol, sua mãe também, né, Amanda? Os dois jogaram. E Amanda, seja muito bem-vinda. Tudo bem, Ana? Obrigada por todo o conhecimento. Estou bem feliz pelo carinho e por estar aqui falando com vocês hoje. Não, quando eu vi a sua postagem, né? A sua postagem, eu falei, não, eu não vou fazer uma notinha. Acho que merece acho não, tenho certeza que merece uma entrevista, até para você contar como foi esse processo, muito bacana essa sua paixão. E já vamos começar nisso, Amanda. Como que foi o seu relacionamento com o esporte? Como que você decidiu pela fisioterapia esportiva? Quando e como você escolheu pela fisioterapia? Então, a minha história com o esporte lá em casa, a gente brinca que desde a barriga ali de mãe, a gente sempre já teve o contato com o futebol, né? Como você mesmo mencionou, meu pai jogou desde sempre, minha mãe também tem um vínculo muito forte com o esporte, mas principalmente com o futebol. E ele já desde pequenininha, tanto eu como todas as minhas irmãs, nós sempre fomos incentivadas e influenciadas a estar ali no meio, seja para acompanhar meu pai jogando. Acabou que eu criei esse vínculo maior com o futebol. Eu sempre acompanhei muito minha mãe. Eu joguei futebol de campo também em uma escolinha na época com o Dilson, mas assim, eu estava bem novinha ali, os 9, 10 anos. Sempre muito apaixonada, fui torcedora de arquibancada, mas também estava ali na beira do campo. E coincidentemente, assim, nessa época que eu joguei o futebol de campo, eu machuquei o meu joelho. E foi quando eu tive que ficar um tempo ali sem jogar, conhecer a fisioterapia. E durante assim, o meu ensino médio, que eu fui pesquisando mais, que eu fui conhecendo mais a área, eu vi o quanto a fisioterapia ela estava crescente na área esportiva, como ela estava em ascensão e como ela tinha um então, ali já no ensino médio, eu fui estudando, já no terceiro ano, né, fazendo Enem, assim, já bem focada para tentar estar em uma das faculdades próximas aí de Capelinha e, assim, já tentar entrar na área. E acabou que eu formei no ensino médio e já consegui ingressar na faculdade logo no ano seguinte. Isso é muito bacana, principalmente esse contato, eu brinquei aqui, já está no DNA de vocês, né? O esporte, principalmente o futebol. E Amanda, aí você vai para o curso, se forma, e como foi esse seu processo para chegar ali na questão do estágio? Né? Você foi estagiária na categoria de base do Galo, fisioterapeuta residente também. Como que foi esse processo? Então, eu comecei a faculdade em Teoflotone, né? Passei numa faculdade aí na região mesmo, estava mais próxima de casa nessa época. Ainda assim, bem focada nessa área esportiva, mas assim, eu fiquei mais ou menos 2 anos, mas a gente sabe que o futebol ele tem um pouco menos de oportunidade para nós mulheres, assim, então eu já começava a sentir um pouco mais isso ali na faculdade, com algumas oportunidades. Então eu decidi tentar vir para Belo Horizonte, né, onde tem um campo mais amplo, assim, é mais aberto, você tem mais possibilidades com o esporte. E eu vim para Belo Horizonte em 2019. Em 2019 eu iniciei a faculdade aqui na PUC. Então, ali em 2019 para 2020 eu já comecei a ter meus primeiros contatos direto mesmo com o Atlético, os outros clubes também que tinha aqui, né, o Minas, o Olímpico, o próprio América e o Cruzeiro.
Em 2020 eu tive meu primeiro contato de participar de algumas avaliações que nós, como alunos, a gente tinha a oportunidade de participar como voluntário mesmo. E foi a primeira vez que eu visitei o CT do Atlético, então, assim, tudo muito de brilhar os olhos, assim, me sentindo muito perto daquilo. Mas, infelizmente, veio a pandemia, né, e a gente ficou nesse gap, né, as aulas online. Então, eu passei por esse processo ainda dentro da graduação. Acabou que, pela minha área ser uma área de saúde, né, a gente voltou um pouquinho mais rápido, mas o esporte ainda assim é bem mais restrito, as oportunidades elas ainda continuaram reduzidas, né, porque sempre eram muitas pessoas juntas. E em 2021, eu estava ali no 8º período, já estava faltando um ano para formar, surgiu a oportunidade, apareceu um processo seletivo para estagiária do Atlético, e eu participei do processo seletivo, e eu iniciei lá como a primeira estagiária mulher das categorias de base do Galo. E aí, assim, eu fiz todo o processo, deu tudo certo, aí eu iniciei lá em 2021 e passei esses 2 anos, fui até eu formar mesmo, assim, a faculdade eu acabei empurrando ela um pouquinho mais, adiei um pouco a minha formação, para eu conseguir aproveitar o máximo possível. E em 2023, no mês que eu formei, foi o mês que eu encerrei o meu processo como estágio, mas já fui saindo de lá e procurando outras formas de continuar. Fiquei um tempo trabalhando com clínica, mas ainda atendendo esportiva, mesmo que profissionais, atletas amadores, né? Que acaba que aqui em Belo Horizonte, assim, tem bastante procura, né, por vários esportes. O futebol ficou ali um pouquinho de lado ainda. E depois eu consegui entrar na especialização da UFMG. E a especialização da UFMG, você tem essa oportunidade de atuar como fisioterapeuta residente. Você não tem vínculo com o clube, né, ou com o local que você está ali em questão, mas você atua, você aprende, você está ali por dentro vivendo o dia a dia. Eu iniciei no Minas, então eu fiquei 5 meses ali no Minas Tênis Clube como fisioterapeuta, ajudando, né? Aí, lá é poliesportivo, então tinha vôlei, basquete, ginástica. Aprimorei um pouco mais, abri um pouco mais minha cabeça para outros esportes. Posteriormente veio a oportunidade de eu ir para o Itabirito, disputar o Campeonato Mineiro Sub-20, módulo 1, já como fisioterapeuta contratada. E, aproveitando essa oportunidade, abriu a residência no Atlético. E aí, quando abriu a residência no Atlético, foi quando eu retornei, continuei, né, nessa questão do futebol, e aí surgiu a oportunidade de eu vir para o futebol feminino, e foi quando eu iniciei aqui já como fisioterapeuta contratada, né, depois dessa trajetória aí, e aí estou efetivada e começando essa parte da minha trajetória muito feliz agora. Com certeza, bacana demais, porque além de tudo você é atleticana, né? Tá no seu clube trabalhando, tendo a oportunidade de trabalhar no clube que você já torce e que gosta. E Amanda, sobre essa questão da área, né, da fisioterapia, para aquela adolescente ou aquele adolescente que queira seguir a mesma carreira que você, que conselho você daria? Então, eu acho que primeiro é você. A fisioterapia, a gente hoje tem muitas áreas, né? Então, assim, é uma profissão que ela é muito bonita, ela é muito forte hoje na área da saúde, e a gente tem várias vertentes nas quais a gente consegue trabalhar e ir desenvolvendo isso ao longo da graduação, né? Um curso hoje que tem basicamente 5 anos, e eu falo pela minha trajetória, né? Pela minha construção de carreira, que eu sempre fui muito participativa. Então, desde aí em Capelinha, o Luiz, que está aí, não vai me deixar mentir, com teatro, procurando lugares mais representativos, sempre estando muito ativa mesmo, tentando ir muito além, porque são nesses momentos que eu sempre fiz muitas conexões, muitas pontes com outros profissionais, com outros colegas, você vai construindo esses vínculos, e você consegue aprender muita coisa e aproveitar oportunidades que talvez ficando só ali na faculdade, talvez elas não surjam. Então, assim, além realmente de estudar bastante, que é uma área que você sempre tem que se atualizar,
Então, assim, aproveitar bastante esse tempo da graduação, mas no momento oportuno também aproveitar as oportunidades externas e ter tudo isso muito bem alinhado. Então, assim, acho que a característica principal do meu tempo de graduação foi esse. Assim, eu aproveitei todas as oportunidades possíveis, sempre preservando tudo aquilo em que eu acredito. Eu falo que eu trago os meus valores muito fortes, de capelinha, dos meus pais, familiares. Construí muito bem isso como aluna, firmei como profissional e consegui ir colocando um pouco disso em tudo. Então, acho que sempre quem não é visto não é lembrado é algo que vale muito. Só que, além de tudo, você tem que ser um bom profissional, uma boa pessoa, saber sempre olhar o outro como um ser humano. Então, a fisioterapia exige muito isso e dentro do esporte também não é diferente. Então, assim, acho que é dedicação total, amor pelo que faz, muito respeito pela profissão e também pelas pessoas que você toca no meio disso. Assim. Então, acho que a minha trajetória se resume muito a tudo isso. E isso se prova quando a gente olha justamente essa parte da sua trajetória. Você começa ali na residência e depois já é efetivada. Isso. Assim, a nossa, como eu bem falei, assim, a área do esporte hoje, ela é uma área que realmente ela tá muito restrita a alguns lugares para gente que vem do interior. A gente sabe que cada lugar vai ter o esporte desenvolvido de uma certa forma. Então, assim, o meu contato com o esporte em Capelinha me ensinou muita coisa, assim como foi em Teoflotone, assim como é hoje aqui em Belo Horizonte, mas Belo Horizonte é um polo, né? Querendo ou não, é a capital, então a gente consegue ter mais contato com outras coisas aqui. E como isso fica um pouco mais restrito, a gente sempre tem que fazer de tudo para estar mais próximo dessas pessoas, para estar mais próximo desses lugares e se dedicar, assim, bastante. Então, eu abri mão de muita coisa, como a gente bem estava conversando, ficar longe de casa é muito difícil. Muito. Para a gente que é muito apegado, é longe, acaba que você trabalha muito, já tiveram dias de ficar de domingo a domingo. Ainda na época de graduação mesmo, aparecia coisas para fazer no domingo, eu ia no domingo, mas assim, com um sorriso no rosto e super disposta, porque eu sabia o que eu queria. Então, eu estava muito concentrada, muito focada em dar o melhor de mim para conquistar as coisas que eu quero. Eu acredito que na minha trajetória, tanto como estagiária como residente, eu consegui fazer isso ao máximo, né? Assim, aprender muito com bons profissionais. Eu trabalhei com referências da fisioterapia, que são minhas referências até hoje e que também foram assim peças fundamentais para eu chegar onde eu cheguei. Aprendi muito, pude trocar muito e também pude mostrar, né, qual era o meu potencial profissional, quem era a Amanda de verdade. E acho que no final das contas isso me trouxe até aqui. Não, isso é importante, né? Você desenhar uma linha e seguir aquilo, né? Você ter um planejamento de vida. E você, o que eu pude notar assim, né, nesse tempo que a gente veio conversando e tudo, é que você traçou aquilo e está seguindo, como você bem disse, você sabe o que você quer, era o seu desejo e você está conquistando. Não, isso com certeza. Sempre, assim, eu tracei muito, mas também sempre muito aberta a entender que as coisas elas vêm no tempo de cada um e que o nosso tempo é o tempo necessário para aquele momento. Assim, às vezes é claro que às vezes ficou parecendo papo de coaching, né? Mas, assim, é claro que a gente, às vezes, se compara muito com os outros, tenta acelerar um pouquinho mais o próprio passo. Eu passei por diversos momentos disso. Mas sempre tive muito, assim, quando eu saí de casa, quando eu iniciei a graduação, quando eu mudei de cidade, agora, né, quando eu comecei a minha especialização, investi em algo voltado para a minha educação continuada, tanto os locais que eu trabalho, as coisas que eu faço, tudo isso sempre foi muito, muito direcionado para alcançar esses objetivos. E, assim, agora eu ter tido essa oportunidade, conseguir contribuir com um clube que tanto me deu espaço, assim, também para mim é uma conquista que eu
fico muito feliz, mas todos os dias eu ainda agradeço muito por saber que eu estou aqui agora, mas que eu ainda tenho muito mais para contribuir, e isso é algo que eu carrego assim, já vem de muito tempo, e essa trajetória só me fez reforçar, acho que mais isso assim, né, da importância que todos esses pontos que eu coloquei para você, né, sobre você entender que sozinho você não chega a lugar nenhum, a reconhecer as pessoas que te apoiaram e te ajudaram a chegar até onde chegou, também reconhecer, né, os seus próprios esforços, as suas próprias conquistas, mas eu acho que ter tudo isso muito bem alinhado, tanto te ajuda a chegar, quanto te ajuda a se manter e continuar construindo uma trajetória, assim, bem bacana, que eu acho que eu venho fazendo, eu pretendo continuar fazendo aí para os próximos anos. Inclusive, parabéns. Obrigada. E Amanda, agora conta pra gente como que é ser fisioterapeuta do time feminino do Atlético. Sim, é uma experiência única. Trabalhar com o futebol feminino, ele te mostra alguns cenários muito, muito legais, por ser um esporte que ainda está em ascensão, querendo ou não, né? A gente assim, já tem melhorado muito no cenário atual. O futebol feminino, ele vem conquistando o seu espaço, Sim. tendo o seu devido valor reconhecido. O nosso trabalhar com o grupo que eu trabalho hoje, toda a minha comissão, diretoria, o meu grupo de fisioterapeutas, departamento médico, é um grupo de profissionais excepcionais, e acho que o que é melhor também é ser parte dessa construção, né? Saber que a cada ano as coisas tendem a ser ainda melhores, contribuir como profissional da área da saúde para a qualidade de vida, para a performance e prevenção com as meninas, é algo que te passa essa sensação da importância que tem a fisioterapia no meio esportivo. Acho que a gente passou um tempo aí, a nossa área, né, a fisioterapia esportiva, ela precisou de um tempo para conseguir se consolidar, e hoje a gente está se consolidando, e ver isso acontecer também dentro do futebol feminino, dentro do clube gigantesco que é o Atlético, assim, é muito bom, e é de uma felicidade imensa, porque é um esporte incrível. O futebol feminino, ele tem e merece ter todo esse reconhecimento, assim, trabalhar com elas tem sido incrível. Muito bom. E é bom ver o futebol feminino, igual você falou, crescer, né? E tomando aquele espaço que é dele, né? Infelizmente, a gente ainda tem muito preconceito com relação ao futebol feminino, mas a gente vê também que aos pouquinhos as mulheres estão conseguindo vencer isso no esporte. Então, isso é muito bacana de ver também. Amanda, então, antes da gente finalizar, eu queria agradecer você por ter me dado essa oportunidade da gente bater esse papo. É muito bacana. E antes, alguma coisa que você queira deixar registrado, falar para quem vai te ouvir, te assistir? Então, agradecer mais uma vez, Ana, agradecer, assim, primeiramente, né, a toda a minha família, que eu falo que são os meus maiores fãs e, ao mesmo tempo, os responsáveis, assim, por tudo isso, né, que são meus pais, as minhas irmãs, assim, nominalmente, né, Iane, Ana Flávia, Carol, a Duda, o Manuel, meu irmão mais novo, assim, é toda a minha família no geral que realmente sempre apoiou, então esses últimos dias tem sido muito bacana ver o reconhecimento, as mensagens que eu tenho recebido, minhas professoras de infância, o pessoal de Capelinha, assim, que eu passei pelas 3 escolas municipais, estaduais, no caso, e todos os meus professores também tiveram muito reconhecimento, então eu acho que, assim, toda a minha construção de infância, adolescência, foi em Capelinha, então, assim, para aqueles que tiveram comigo durante esse tempo, é só reforçar todos os meus agradecimentos, porque se eu tô aqui hoje é fruto da Amanda, que vem desde o ensino fundamental 1 até a minha formação no ensino médio. E agradecer mais uma vez a vocês o convite, e deixar aqui só reforçado isso, o orgulho que eu tenho, e assim, todo mundo que eu conheço mesmo, eu sempre falo de Capelinha, eu sou apaixonada por Capelinha, sinto muita falta, e a nossa cidade, eu falo que toda vez que eu falo com alguém que eu sou de Capelinha, eu falo que Capelinha vai dominar o mundo.
Vai. Porque toda vez sempre tem alguém de capelinha ocupando lugares de muita referência e eu não sou a única, eu sou mais uma e eu tenho muito orgulho de carregar o nome da cidade, da nossa região e estou muito feliz mesmo pela oportunidade de falar aqui hoje com vocês e por todo o carinho e reconhecimento que eu venho recebendo aí nos últimos dias. Imagina, foi um prazer e, como eu disse, eu que te agradeço por ter me dado essa oportunidade. Muito obrigada, Amanda, e parabéns. Eu te falei aquele dia que eu sou atleticana e é bom ver o Atlético dando oportunidade para boas profissionais como você, minha querida. Então, muito obrigada, viu? Parabéns. Obrigada, Ana. Obrigada a todo mundo também.